Já está, já está, já está. Já? Já está desligado. Está desligado. Ok, obrigada. Agora sim. Boa tarde a todos. Estão-me todos agora a ouvir bem e a ver bem? Obrigada, obrigada. Dá eco. Estão-me a ouvir em eco agora? Ok. Vou então verificar mais uma vez. Vamos ver agora. Está melhor? Muito bem. Só confirmar com todos os presentes, por favor, escrevam. Obrigada, Isabel. Pronto, Celina, possivelmente faça um refresh na sua página, só para perceber se realmente poderá ser algum dispositivo que possivelmente está com algum tipo de conexão. Se calhar o refresh também pode ser uma boa dica. Obrigada a todos por esta ajuda. Pronto, às vezes temos estes pequenos contratempos, mas a ajuda de todos é sempre muito importante e agradeço desde já. Vamos então dar início ao nosso webinar. Oh, que bom, Celina, ainda bem que está resolvido. Boa, fico contente. Agora sim, com todas as condições. Vamos a isto então. Então, o meu nome é Joana Lopes, sou a vossa tutora. Estou a dar formação nos cursos Design de Moda, Personal Shopper e Avançado em Design de Moda. Para além disso, também estou na formação de Marketing de Moda. Muitos de vocês já me conhecem, alguns se calhar é agora a primeira vez, por isso faço então esta apresentação. Hoje vamos então apresentar um tema mais clássico e assim o webinar será então sobre o estilo pronto a vestir. Este mês de março estou a apresentar aqui diferentes estilos de vestuário e cada webinar realmente estamos a especificar sobre diferentes detalhes, tecidos e formas. Neste caso vamos aprender mais sobre o estilo pronto a vestir, que é realmente um estilo que vamos perceber que é sem dúvida aqui através desta imagem da apresentação faz-nos logo aqui um grande mote, que é realmente aqui um estilo sem dúvida mais reservado, mais clássico, em comparação com os outros webinars que tenho feito. Portanto, apresentei-vos o que é que era o estilo sportswear e o casual wear. Portanto, logo aí percebemos que era um estilo mais descontraído. E agora, pelo contrário, vamos aprender sobre um estilo que vai nos dar aqui mais formalidade à nossa maneira então de nos apresentarmos. Quero que se sintam confortáveis para participar e colocar algumas questões que vos surjam. Podem sempre escrever através do chat e logo assim que possível irei responder. Muito obrigada, então vamos a isso. Primeiramente, será importante verificarmos quais são os grandes objetivos então de hoje. Vou estabelecer 4 objetivos que vão ser, sem dúvida, aqui. Começar por explicar o que é o pronto a vestir e as suas características mais importantes. Vamos identificar também as peças essenciais do guarda-roupa, tanto para homem como para mulher, também de acordo com as diferentes estações do ano. Vamos explorar as diferentes peças que criam os diferentes looks, portanto, desde calças a casacos, desde camisas, blusas. Vamos explorar todas as peças de maneira que consigamos ter uma forma, uma visão muito bem estabelecida para conseguirmos depois também fazermos comparações com outros estilos que, entretanto, vão surgindo nos webinars ou que já conheçam pelo vosso dia-a-dia ou simplesmente por curiosidade através de diferentes maneiras de aprender, quer seja através de livros, revistas, também os webinars. Portanto, à medida que também vamos nos aproximando da moda, vamos descobrindo aqui novos estilos, novas maneiras também de combinar peças. E isso é sem dúvida muito importante termos curiosidade.
Vamos também estudar as cores, os padrões e as texturas que funcionam muito bem em conjunto, portanto, neste caso vamos explorar os diferentes tecidos também e as diferentes texturas que vão ser muito importantes aqui para o nosso estilo que vamos estudar hoje, que é o pronto a vestir. Vamos também adaptar o nosso conhecimento e vamos compreender como é que então vamos fazer diferentes looks para as diferentes ocasiões. Começo então por vos apresentar o mood board que vai transmitir 9 adjetivos. E estes adjetivos vão ser fundamentais para compreendermos de uma forma mais clara o que é o pronto a vestir. Então, olhando através destas imagens, vamos conseguir perceber que o pronto a vestir é sem dúvida um estilo muito formal, clássico, eterno, sério, exímio, rigoroso, refinado, delicado, suntuoso, contido, limpo e bem comportado. Podemos dizer então, através destas palavras e olhando também para estas imagens, conseguimos perceber logo aqui o que é realmente este estilo. Também importa referir aqui um bocadinho sobre a história da moda. Aqui vai ser importante lembrar-nos da importância da história e, sobretudo, a importância também do desenvolvimento da moda. Ora, vamos perceber que antigamente, se as coleções ou as peças de vestuário eram elaboradas por alfaiates ou costureiras, hoje em dia, e sobretudo a partir do final do século XIX e inícios do século XX, vai-se então realmente adotar aqui uma nova estratégia de comercialização e até mesmo de produção em massa, de forma a que o próprio vestuário se torne muito industrializado, ou seja, que todas as pessoas tenham acesso à mesma peça. No entanto, aqui vai ser importante compreendermos realmente que, se antigamente as peças eram feitas à mão, por medida, hoje em dia, e já há muitos séculos, assim o é. Portanto, ele é feito através da indústria. Portanto, daí o nome também do pronto a vestir. Ora, as peças estão prontas e vão ser realmente dispostas para quem necessita, portanto, apenas de se adequar a um determinado tamanho. Também com o surgimento das máquinas de costura e também a própria adoção de técnicas de produção que, de certa forma, também se tornam massivas, o vestuário também se começou a ser muito padronizado. Também daí o facto de muitas vezes nós termos a mesma peça distribuída por várias lojas com diferentes tamanhos. E realmente podemos dizer que essa produção também se torna mais rápida, a um preço mais acessível. No entanto, sabemos que este tipo de artigos, muitas das vezes, por serem peças que necessitam mesmo de muito cuidado, a própria confecção deve ser muito bem elaborada, o acabamento deve ser perfeito, a escolha das fibras deve ser, de certa forma, uma escolha que deve ser muito bem ponderada por parte do designer, até porque aqui o pronto a vestir pode englobar aqui tanto para o setor do luxo como a um preço mais em conta. Portanto, aqui o que importa é realmente termos aqui um estilo que nos vai transmitir este lado mais clássico, tanto que vai nos relembrar aqui um bocadinho da história da moda, inicialmente até aqui nos finais aqui do século XIX, inícios do século XX, quando realmente as senhoras ainda tinham aquela noção muito aprimorada do vestir, quando se tinha ainda aquelas regras muito bem estabelecidas da confecção. E aqui transportamos precisamente esse conhecimento, essa noção que designers, quer seja também costureiros ou até mesmo criadores de moda, deixaram esse conhecimento. Falamos nomeadamente de Coco Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, que vai ser muito importante precisamente para a transportação do fato que antigamente era só vestido pelo homem, portanto estamos a falar do blazer
e das calças. Portanto, podemos dizer que Yves Saint Laurent deu aqui um grande avanço nesse sentido. Portanto, até podemos dizer que ele é o criador de moda que nos deu aqui uma sensação um bocadinho mais masculina no nosso vestuário, não desfazendo aqui Coco Chanel, que também, sem dúvida, que sem ela não haveria precisamente as calças largas, as pantalonas, também no nosso vestuário. Mais tarde, Giorgio Armani e Ralph Lauren também foram um grande contributo aqui para o estilo clássico, o estilo em que vamos buscar referências também à alfaiataria, ao bom corte, ao bom cair, que de facto são as grandes referências aqui deste estilo. E as criações icónicas destes criadores, sem dúvida, são um ponto de partida aqui para o nosso webinar. Então, como fui explicando, vamos então perceber as características de uma certa forma um bocadinho mais expostas. Ou seja, então vou-vos dar aqui mais uma vez duas imagens, então vamos perceber quais são então as características que nos vamos conseguir concentrar ao observar então para estas imagens e sobretudo o vestuário que encontramos na imagem à esquerda. É sem dúvida um vestuário que possui muitos códigos e regras específicas. Ainda há pouco, no slide anterior, fui-vos dando algumas pistas. Então vamos perceber agora que as peças têm um corte, sem dúvida, muito clássico, que remonta os tais fatos de antigamente e, sem dúvida, são cortes que hoje em dia se consideram os básicos, os essenciais. Ora, os decotes, as aberturas, as alturas que revelam aqui, que são de certa forma pouco reveladoras, melhor dizendo, portanto, as alturas das peças não são, portanto, muito a revelar muita perna, ou os próprios decotes não são muito abertos, precisamente porque há aqui algum decoro. Portanto, são peças que, de certa forma, têm aqui uma certa noção de algum cuidado em termos de exposição de corpo. Os fatos realmente são aqui fundamentais e imprescindíveis. Falamos não só do fato do conjunto do blazer e das calças, mas também falamos do tailleur. Neste caso, falamos do conjunto do casaco e da saia. Portanto, aqui os conjuntos vão ser essenciais e vamos falando aos pouquinhos também ao longo do webinar destas combinações destas duas peças, que muitas das vezes apresentam o mesmo tecido. E esta noção de combinar vai ser também muito importante neste estilo. A recorrência às tais combinações de cores e dos tecidos para formar conjuntos é também logo aqui um must-have. Portanto, são sempre combinações muito importantes que também o designer de moda deve ter em conta. A confecção deve ser sempre excelente, independentemente de se estamos a falar do mercado luxo, quase que é obrigatório, mas se estivermos a falar de um mercado mais baixo, também é importante revelar aqui algum cuidado com a confecção. E os materiais também devem ser de facto nobres e também delicados. Os padrões que vamos vendo ao longo do webinar também vão ser, de certa forma, discretos. Muitas das vezes podem apresentar motivos geométricos e os motivos florais também são sempre uma delicadeza muito importante para este estilo. Vamos encontrar muitas das vezes não só nas coleções de senhora, com diferentes escalas, ora desde o mais pequenino ao grande padrão, não tem importância, portanto podemos ter micro estampados ou maxi estampados, não há problema nenhum, desde que tenha aquele refinamento e aquele cuidado em transparecer realmente aqui um certo cuidado e uma certa delicadeza. Aqui também os abotoamentos são muito importantes e muitas das vezes eles até são escondidos, estão ocultos,
porque para este estilo é tão importante que haja esta limpeza na apresentação, que haja este cuidado, que haja este lado também um bocadinho minimalista. Os botões, de certa forma, não são vistos num tamanho exagerado para colocar-se, de certa forma, demasiado saliente, porque assim pode realmente dar a entender outro estilo, um estilo mais descontraído, por exemplo, o estilo do casual wear. Portanto, aqui o que importa é realmente uma certa descrição, uma certa delicadeza, mais uma vez, e um certo ar muito aprimorado. Os pespontos, por outro lado, não são decorativos. Portanto, os pespontos que acontecerem ao longo das peças, eles estão simplesmente colocados apenas para auxílio da confecção. Por exemplo, as braguilhas. As braguilhas é necessário que haja aquele pesponto à volta, precisamente do gancho, na zona específica da frente, da abertura, para a colocação então da vista interior. No entanto, o facto é que nos outros estilos que vimos, sobretudo do sportswear na semana passada, conseguimos perceber que as peças são muito pespontadas, que há o contraste entre a linha do pesponto e a linha e o próprio tecido. Aqui, pelo contrário, aqui as peças não requerem qualquer tipo de pesponto. A confecção deve ser feita de uma forma tão bem feita e tão bem elaborada que o pesponto simplesmente vai atrapalhar, vai ser demais. Aqui quer-se realmente a beleza do tecido, que esteja aqui a envolver realmente o corpo de uma forma que quase que nem precisa de qualquer tipo de adorno. Portanto, aqui vai-se dar importância realmente ao bem cair e ao bem feito. Por outro lado, também temos aqui detalhes que se vão centrar no universo clássico e também no universo minimalista. Portanto, estamos aqui a falar de bolsos de faca, que são sempre detalhes que funcionam muito bem para este tipo de estilo, porque é realmente um bolso muito clássico. Já vamos depois ver exemplos. O bolso de vivos, as paletas, eventualmente, vincos, portanto, estamos a falar de calças, quando elas são vincadas e apresentam o vinco, é porque realmente são calças clássicas. E também vamos ter a oportunidade de ver as bainhas com virola. São sempre também detalhes muito clássicos e fazem sempre parte aqui do estilo pronto a vestir. Embora seja um vestuário aqui com algumas barreiras, porque não podemos de facto ultrapassar certos detalhes e temos que os entender e temos que perceber o conceito por detrás destas peças, não deixa de ser criativo. Por outro lado, é importante realmente transmitir-vos que por estes fatores todos que estou aqui a dar este conhecimento, portanto, a dar estas diferentes nuances, estas informações, não quer dizer que um designer de moda não possa ser, portanto, criativo, jogar aqui com diferentes formas de ver o vestuário. Pode. Claro que pode e deve. Portanto, aqui o facto de inovar, o facto de trazer algo, a visão pessoal, também é muito importante. Muitas das vezes conseguimos inovar por pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença. Portanto, neste caso é um vestuário um bocadinho mais contido, temos que ter essa noção, mas no entanto podemos sempre dar uma nova visão a uma gola, podemos dar um novo adorno a uma bainha, podemos colocar um outro material e já vamos ver outras soluções que são de facto também muito interessantes aqui ao longo do webinar. Situações do cotidiano onde podemos usar estas peças são de facto no trabalho, por exemplo, sem dúvida, num ambiente mais corporativo, por exemplo. Também podemos usar o pronto a vestir em eventos que necessitem de alguma formalidade e também, portanto, em ambiente de escritório. Portanto, temos aqui diferentes visões onde podemos, de facto, usar este vestuário e sermos formais, estarmos bem vestidos e, ao mesmo tempo, transmitirmos algum profissionalismo. Este vestuário é, sem dúvida, esse tipo de conceito que será fundamental também termos em consideração.
Passamos então às diferentes peças. E estas peças vão nos dar precisamente todas as características que fomos falando há pouco, vão nos dar as tais pistas que vos fui dando, vamos perceber visualmente e vamos falando aos poucos sobre as peças que então vamos visualizando precisamente aqui nesta tela. Os casacos de senhora são, sem dúvida, muito bem executados, portanto, têm que realmente ter aqui uma confecção excelente e uma apresentação também exímia, independentemente de estarem em diferentes tipos de mercados, mas é de facto aqui esta apresentação que é sempre muito importante. O acabamento deve ser também impecável, quer seja no lado do exterior, quer seja do lado do interior. Portanto, estamos a falar de forros, estamos a falar do tipo de adorno que se pode dar ao interior das peças. E, sobretudo, para um designer de moda, a escolha do forro também pode ser muito criativa. Portanto, podemos ter um forro muito interessante, com um estampado riquíssimo. Vamos ver também mais à frente as diferentes imagens de diferentes forros e ter uma linha também muito simples, muito criativa, mas ao mesmo tempo com algum toque moderno. Os casacos também fazem sempre então os conjuntos com a saia, portanto, ainda vos falei há pouco do tailleur, ou então também das calças, para fazer então conjunto com o fato. Estes conjuntos realmente são uma combinação sempre muito clássica e que pode depois também variar independentemente da ocasião, onde podemos pôr, como estamos aqui a ver esta segunda imagem, podemos pôr realmente a parte de baixo, por exemplo, umas calças ou uma saia, com tecido diferente e jogar com outras peças ou até mesmo formar um look completamente distinto. Portanto, estas peças são de facto muito versáteis. As peças clássicas, de facto, são peças que vão ser eternas no nosso guarda-roupa. E com elas, um personal shopper poderá sempre fazer looks onde poderá incentivar a cliente não só a fazer esse investimento, a ter peças sempre muito clássicas, onde de facto habitam no guarda-roupa essas peças para conseguir combinar com outros looks, não só para formar looks formais, como também formar looks um bocadinho mais casuais. Por exemplo, fica sempre muito bem um fato, por exemplo, no nosso guarda-roupa, mas pescarmos o blazer com uma camisa branca e um jeans e estamos ótimas. Portanto, sem dúvida, é sempre aquelas peças todo o terreno que fazem sempre as delícias de qualquer personal shopper. São estes casacos clássicos. Ora, aqui também conseguimos ver outros efeitos de mangas que podem ser sempre muito bonitos. Não quer dizer que seja sempre a manga comprida, pelo contrário, como veem aqui, podemos ter mangas muito belas e muito femininas, que até nos fazem lembrar aqui um bocadinho o romantismo dos anos 50. As blusas têm um toque sempre também muito delicado, muito feminino, onde também é permitido usarmos transparências, nomeadamente com os tecidos chiffon, ou os crepes, ou até mesmo as organzas de seda. São sempre aqui tecidos que são muito femininos e são sempre tecidos que são ótimos de usar para este tipo de estilo. Claro que se usarmos fibras naturais, mais uma vez como a seda, ou até mesmo o algodão egípcio, ou se tivermos em consideração outras fibras, nomeadamente a viscose, ou outras que eventualmente até possamos ter de uma forma muito requintada, são sempre as preferíveis. Mas claro, mais uma vez vamos ter que ter aqui em consideração o tipo de mercado pelo qual estamos a trabalhar. Aqui, estas marcas que, nomeadamente, são também marcas de referência, nomeadamente no caso das marcas nacionais, estamos a falar, por exemplo, da Decennio, da Sakur, são boas marcas onde realmente conseguimos ver este estilo mais clássico. A modelagem, por outro lado, para este estilo deve ser muito bem executada e deve respeitar realmente aqui as curvas do corpo.
O bom cair, mais uma vez, é muito importante, as peças têm que ter um bom cair, o vestuário tem que assentar muito bem e tem que estar realmente bem colocado no sítio do corpo. Portanto, este estilo deve ser e realmente deve ter por norma aqui um lado um bocadinho mais justo ao corpo. Se por um lado, se por um lado no estilo casual vimos que as peças devem ser largas, as pessoas devem ter aquele sentimento de conforto, aqui por outro lado vamos perceber que as peças estão muito mais juntas ao corpo, o corpo vai sobressair nestas peças que são mais clássicas. E aqui o auxílio das pinças, dos cortes, ou até mesmo os cortes que podem ter incluídas as pinças, vão ser realmente fundamentais. Aqui a modelagem pode também ser um bocadinho mais trabalhada no sentido de aumentar a dificuldade de execução em determinadas partes. Nomeadamente, vemos aqui logo a primeira imagem à esquerda, onde vemos aqui os diferentes jogos de pregas e aqui esta torção ali na cintura. É muito interessante precisamente quando até manipulamos o tecido e ele até joga a nosso favor. Neste caso aqui, estas pregas vão dar o auxílio em realmente expor ali o peito e ter ali um bocadinho mais de tecido para que o peito esteja ali presente. No entanto, este tipo de efeito tem o seu grau de dificuldade. Então, neste caso, são peças que têm sempre um valor um bocadinho superior ao normal, portanto, não estamos a falar de peças 100% básicas, mas sim que têm um pequeno trabalhado ou têm algo de diferente, também é muito importante. Por outro lado, também é importante repararmos na maquilhagem, no cabelo e nos acessórios. Reparem na simplicidade também por observarmos estas senhoras que encontramos mesmo aqui na nossa tela. Reparamos que a maquilhagem é muito cuidada, temos aqui também a presença de um batom um bocadinho mais garrido, portanto tem aqui um ar mais adulto e sem dúvida a inspiração aqui é 100% clássica. Para as camisas, todos os detalhes fazem a diferença, quer sejam pequenos ou ou até mesmo detalhes que acabam por ser muito importantes que fazem toda a grandeza, nomeadamente o tecido. Portanto, desde que sejam os botões até à escolha do tecido, vai fazer toda a diferença. E podemos, por exemplo, escolher botões de madrepérola ou botões que tenham um formato de pérola, também fica muito bonito, são os botões de pé, são sempre muito agradáveis de ter nestas peças. Aqui realmente, como vos falei, o abotoamento não é de todo aquele que vai sobressair na peça, pelo contrário, até se pode mesmo escondê-lo através das carcelas, mas no entanto, se o fizermos, devemos ter mais uma vez atenção que esses detalhes devem ter essa presença adulta, essa presença muito delicada e muito feminina, neste caso para o vestuário feminino. Aqui vemos diferentes tipos de golas também. Estamos a ver uma gola típica de camisa e também estamos a ver no meio, no centro, precisamente uma gola mandarim, que pode ter também outro nome, gola mau, e também pode ser chamada de gola à pátria. No entanto, vemos aqui que os tecidos são muito interessantes, têm aqui algum brilho. Por outro lado, se verificarmos aqui este vivo ao longo do contorno da gola, aqui deste lenço que aqui envolve o pescoço desta primeira imagem que vemos e também ao longo da carcela da abertura, conseguimos ver que este detalhe faz também toda a diferença. Este jogo entre as cores clássicas, não é? Este pérola com o preto, faz toda a diferença e é sempre uma daquelas peças também básicas que fazem um brilharete em qualquer guarda-roupa. Aqui também é importante falarmos que a presença de alguma camisa de linho, por exemplo, também pode ser permitida. O algodão egípcio também é, por outra, uma fibra muito interessante e que faz também aqui as delícias para o pronto a vestir de luxo e ainda camisas que tenham algum efeito jacquard.
portanto algum jogo de formas geométricas que são de certa forma aqui trabalhadas de uma forma mais intrincada na tecelagem. Portanto, também pode ser interessante e vai ter muita presença, sobretudo nas camisas masculinas. As saias combinam então também com os casacos. Como vimos há pouco, aqui logo nesta segunda imagem, vimos o blazer que fazia então parte desta saia. Aqui também conseguimos perceber que a saia também resulta de uma forma excepcional devido à sua forma também clássica. Isto é, conseguimos até perceber pela própria altura. Vamos verificar que ao longo destas imagens a linha que vai realmente ser a linha final da bainha vai ser pela linha dos joelhos. Reparem que esta altura é realmente muito importante para este estilo. Portanto, este estilo, mais uma vez, vamos recordar que ele é, sem dúvida, muito recatado, ele tem aqui algum cuidado em termos de imagem e também, por ser um estilo muito formal, deve ser também, deve ter algum decor, portanto, deve ter aqui algum cuidado ao apresentar precisamente determinadas partes do corpo para situações que exijam essa formalidade, nomeadamente aqui os joelhos ou até mesmo as coxas, portanto devem estar um bocadinho mais tapados e por outro lado também depois vamos também observar que os decotes, embora tenham abertura, mas que devem ter, não devem ser muito reveladores, digamos assim. Portanto, não devem ser um decote específico, por exemplo, para festa, onde realmente aqui a sensualidade poderia estar ao rubro. Aqui não. Portanto, é um vestuário que realmente tem que ter muita formalidade. Vamos ver aqui saias com a linha A, portanto estas saias em évasé. Por outro lado também temos a saia envelope, que é logo a segunda, e depois com pregas, com estes efeitos que se tornam muito interessantes, ou então machos, que é esta saia que quase que parece uma saia rodada, que tem aqui realmente estes machos que formam realmente aqui uma saia que nos faz lembrar a saia de Christian Dior, aquela saia mítica. Os vestidos fazem sempre parte da escolha de qualquer guarda-roupa feminino, portanto, eles são sempre muito importantes. O vestido preto, de certa forma, é aquele vestido que é um todo-terreno, mais uma vez, é aquele vestido clássico com um corte muito bem executado, sempre abaixo do joelho, é sempre aquele vestido que poderemos vestir em qualquer altura do dia. Realmente podemos usar uns saltos altos e estarmos muito bem para uma reunião, como a seguir podemos usar uma gabardina e uns ténis brancos estilo Adidas e poderemos também estar muito urbanas e mais casuais. Portanto, aqui de certa forma, algumas peças do pronto a vestir também vão ser emprestadas aqui ao estilo casual. Portanto, nesse webinar falei-vos, só dar aqui um pequeno, podemos nos relembrar aqui um bocadinho desse webinar, em que vos falei que o estilo do casual wear vai inspirar-se de certa forma em algumas peças do pronto a vestir, porque ele pode, sem dúvida, ir buscar aqui alguma formalidade. Portanto, se estamos então a conseguir perceber aqui um bocadinho este lado do clássico, vamos então conseguir entender que, sem dúvida, que se juntarmos estes dois estilos, podemos ter realmente aqui uma combinação muito interessante. Por um lado, o clássico para um dia a dia mais formal, e por outro lado, se tivermos peças mais casuais no nosso guarda-roupa, poderemos, sem dúvida, usufruí-las para o nosso lazer. Portanto, poderemos usá-las para outras situações onde não necessitamos de estar tão aprumados, digamos assim. Então, mais uma vez aqui os cortes dos nossos vestidos vão ser muito bem executados. Mais uma vez a modelagem vai respeitar muito bem a forma do corpo.
Os tecidos também devem fazer toda a diferença, nomeadamente aqui vemos alguns tecidos como o tweed, o chanel, o crepe, ou até mesmo poderia ser interessante o olho de perdiz. As telas de viscose também fazem as delícias para estas peças, nomeadamente os vestidos. Mesmo as telas de sarja, que têm assim algum brilho, que são assim um bocadinho mais acetinadas, também ficam lindamente e poderiam ser uma escolha acertada para a realização de vestidos para o mundo do pronto a vestir. Também é importante repararmos no calçado, que mais uma vez está aqui a apresentar neste webinar. Portanto, reparem que ele é muito elegante, é muito feminino, traz aqui o salto alto com a biqueira fechada, que são os pumps, são de facto o calçado que mais se usa para a formalidade. Portanto, mais uma vez, é importante adequarmos os diferentes estilos às diferentes situações do nosso dia, no nosso dia a dia. Se por um lado, por exemplo, podemos ir, por exemplo, fazer compras ou podemos ir tomar um café, podemos usar umas sandálias onde podemos ter os nossos dedos dos pés à mostra. Por outro lado, em certas ocasiões, nomeadamente em muitos trabalhos, exige que se use calçado fechado. Então é importante recorrermos aqui a estas peças do pronto a vestir. Os decotes também, por outro lado, visualizamos aqui diferentes formatos, são discretos e têm aqui também um certo toque feminino. As mangas, por outro lado, também vamos conseguir ver que têm diversos designs. Ora com manga, ora sem manga, ora com um bocadinho mais volume, ora com estes efeitos de franzidos. E também, claro, vai muito depender também da faixa etária. Há marcas que têm mais um incentivo a terem peças, por exemplo, vestidos com mangas 3/4 ou mangas mais curtas, para usufruir, portanto, do gosto para as diferentes faixas etárias, e há outras marcas que vão preferir, portanto, ter aqui uma abertura para um bocadinho mais, para peças mais modernas, digamos assim, onde se calhar fica muito bem exibir um bocadinho do ombro, esta zona da clavícula, que é sempre muito bonita e muito feminina do corpo humano, e é de facto aqui uma presença também muito importante adequar-nos ao tipo de marca e, por outro lado, também o tipo de público. Quem é que nos vai comprar estes produtos? Portanto, é importante termos esta visão também comercial, sobretudo no trabalho de um designer de moda. Está tudo bem até agora? Alguma dúvida que queiram colocar? Vou fazer só aqui uma pequena pausa, só para perceber como é que estão, se está tudo a correr bem, se precisam retirar alguma dúvida. Obrigada, Celina. Boa, ainda bem, obrigada, Isabela. Muito bem. Estejam à vontade, se precisarem de retirar depois alguma dúvida, estou aqui para depois esclarecer. Então vamos dar continuidade. Estamos a ver agora as malhas e também algumas peças de inverno. Ora, vamos então perceber que no pronto a vestir há sempre aquelas peças que, mais uma vez, vão ser as consideradas as básicas. E estamos a falar aqui das gabardinas e destes sobretudos com o famoso tecido de vicunha, que é considerado o tecido mais luxuoso de sempre, que era considerado, perdão, era considerado o tecido dos deuses. E é logo esta segunda imagem que vos trago, esta segunda peça que está aqui, que tem esta cor de caramelo que é belíssima. Como veem aqui, esta peça tem estes pespontos, é importante também vos dar este conhecimento, que dentro do pronto a vestir existe um pesponto que é muito bonito, que é muito delicado, que é o ponto pique-pique.
ou então o ponto picado, que é este ponto que vocês veem aqui precisamente ao longo da gola e da banda deste sobretudo e também aqui ao longo deste cinto. Forma um ponto que parece um alinhavo e ele é um máximo, é de facto um ponto que fica muito, muito luxuoso e dá um ar muito refinado à peça. É sem dúvida um dos meus pontos preferidos. Muitas das vezes também encontramos este ponto picado com uma cor um bocadinho diferente. Às vezes também se pode fazer isso no pronto a vestir e podemos encontrar esse detalhe, sobretudo nas peças masculinas. Acho que ao longo do webinar já vamos conseguir ver agora nos detalhes outros pontos picado que depois já vamos então verificar com mais atenção. Aqui, por outro lado, também vamos conseguir ver que as malhas são sempre também menos pesadas. Elas não têm aquele efeito de tranças, não têm aquele efeito de peso ou aqueles ribes com aquele jogo de malha muito grosso. Pelo contrário, são peças sempre muito fininhas. Mais uma vez, vamos optar aqui pela delicadeza e vamos por este lado, optar por fibras, nomeadamente como a caxemira, ou o merino, ou a angorá, que são aqui de facto as mais luxuosas e aquelas que fazem toda a diferença quando se veste estas peças. São de facto fibras excepcionais e são de facto muito importantes aqui para este tipo de estilo. Portanto, se houver essa opção, por exemplo, para o mercado do luxo, claro que podemos usar uma camisola com um fio fininho e se construirmos uma peça, portanto, que joga aqui com este tipo de fibras, ótimo, portanto, podemos até fazê-lo a 100%. Nomeadamente para um mercado um bocadinho mais baixo, podemos fazer misturas de fibras, que também, portanto, fica um detalhe muito interessante. Portanto, uma peça feita de caxemira ou que tenha aqui uma certa percentagem traz logo uma grande sofisticação. Portanto, aqui só o simples facto de usarmos um tecido que é nobre, já quase que não é preciso fazer um grande design. É quase que darmos importância só ao tecido. É também um conceito muito interessante que também devemos ter em conta. Ora, aqui os detalhes. Estamos a ver, mais uma vez, aqui um pormenor delicado de um punho. Portanto, os punhos para o mundo feminino pode ser, de facto, um cuidado. Podemos ter, enquanto designers de moda, um cuidado muito elaborado ao fazermos aqui as nossas fichas técnicas, ao criarmos aqui os nossos designs. Portanto, podemos ter aqui um acréscimo e podemos pensar em acrescentar algo melhor ou bem pensado ao nosso produto. Nomeadamente, este tipo de carcelas nas camisas funciona sempre muito bem e dá também aqui um pormenor requintado e evita-se fazer aquelas carcelas típicas dos punhos que são até muito usados no mundo masculino. Portanto, aqui é uma carcela feminina, bonita e delicada. Por outro lado, aqui estamos a ver os botões dos blazers, são sempre também muito bem selecionados. Neste caso, para um tipo de mercado de luxo, usa-se sempre botões de osso. São botões que têm este efeito de gradiente entre diferentes castanhos, mas também poderia ser, por exemplo, um botão de massa com este efeito para um mercado portanto, mais baixo. O que importa é que tenha esta sofisticação. Reparem, por um lado, também é importante o tipo de casa, nomeadamente para este tipo de blazers, as casas de olhal, que são casas
que são muito perfeitas, que têm um design muito específico, que são sempre selecionadas para este tipo de peças. O blazer é como se fosse uma peça de arquitetura. Portanto, tem imensas nuances, imensos detalhes que podemos fazer toda a diferença. E muitas das vezes até pode ser simplesmente no seu interior, que é até logo a última imagem que vemos. Portanto, podemos jogar com o forro, podemos ter vivos em cores contrastantes. Neste caso aqui está a encontrar-se o tom ali do xadrez, mas poderia ser um cor-de-rosa, por exemplo. E por fora estamos muito formais, mas por dentro temos a sensação que estamos com uma peça excepcional. E é esta a ideia que muitas das vezes o pronto a vestir tem. Que só nós é que conhecemos o que está no interior da peça e isso é que nos faz sentir a peça em si e não pelo que os outros veem. É um bocadinho esse também o conceito. É muito interessante visualizarmos os interiores das peças, é onde está realmente toda a arquitetura, todo o design, está tudo o que é bem pensado para realmente fazer um bom acabamento das peças. Por outro lado, também podemos verificar aqui estes botões que têm este sistema que também é muito interessante. Optarmos sempre por detalhes refinados e luxuosos é sempre uma mais-valia para este estilo. Mais uma vez, pregas, machos, nervuras fazem aqui as delícias para este estilo. Verifiquem que estamos aqui a falar também de diferentes decotes, neste caso já estamos a ver outros, nomeadamente os decotes assimétricos, porque não? Poderia ser, sem dúvida, uma opção também formidável e, como veem, fica muito interessante. E por outro lado, também conseguimos ver aqui as diferentes nervuras, aqui o efeito também daqui destas aberturas aqui das mangas e da bainha, aqui o ajour, que fica lindíssimo, e aqui também alguns machos e algum efeito aqui também no decote, que fica excepcional. Já vi que temos aqui a Jacqueline, vou só ler então o seu comentário. A Jacqueline então diz que acha muito interessantes as casas serem falsas. Boa, então vamos falar sobre isso. Isso facilita muito se precisar de um ajuste, caso não seja feito à medida. Exatamente, Jacqueline, é verdade. Aqui no mundo da alfaiataria, digamos que muitas das vezes, sim, pode acontecer realmente a última casa não ser realmente aberta de propósito, sim, realmente aqui para fazer um ajuste, mas de facto aqui, quando ela é feita na alfaiataria por medida, aqui se estiver aberta é um detalhe excepcional. Portanto, no caso do pronto a vestir peças que já estão prontas em loja, sim, realmente, Jacqueline, concordo consigo, sem dúvida, é realmente um detalhe muito importante e que deve ser em consideração, sim. Portanto, no mundo do design temos que nos lembrar desses pequenos ajustes. De facto, é um vestuário, como vos fui falando, é um vestuário que se deve adaptar ao corpo de uma forma brilhante. Portanto, aqui temos de estar muito bem apresentados. E sem dúvida, Jacqueline, fez aqui uma boa observação. Muito obrigada. É isso mesmo. E ainda alguns detalhes que ao longo do webinar fomos dando aqui algumas pistas, logo até no início, então vamos agora falar das bainhas. Aqui as bainhas é muito importante que realmente elas tenham esta tal descrição, portanto elas devem ser discretas e aqui os pespontos não são de todo uma opção, pelo contrário, as bainhas devem ser invisíveis, portanto temos de ter aqui um sistema onde fazemos uma bainha invisível ou com uma linha transparente ou à cor, onde vamos puxar ali o fiozinho da teia para conseguir então de facto fazer ali o ajuste necessário. Portanto, aqui os pespontos não são de todo os melhores amigos para estas peças, podemos assim então referir.
Por outro lado, também é importante verificarmos que a bainha de virola, que é esta segunda imagem que vocês veem aqui, é a bainha de virola, numas calças vincadas, são bainhas muito, muito, muito clássicas. Elas são das mais usadas tanto nos anos 30 como nos anos 40, enfim, sempre foi um tipo de bainha muito utilizado, sobretudo, claro, pelos homens. Aqui faz parte este detalhe também no mundo feminino, mas aqui o clássico é sem dúvida um estilo muito intemporal. Fica sempre bem, não sei explicar de outra forma. É realmente um estilo que perdura ao longo do tempo. Por outro lado, também vamos conseguir ver nestas bainhas um bocadinho mais de vestidos ou até mesmo para saias. Poderia ser uma opção também muito interessante. Poderia ser, por exemplo, até neste caso da terceira imagem, penso que seja uma bainha de rolinho que esteja feita, portanto, uma bainha de rolinho até pode ser feita perfeitamente com a máquina de zig, portanto, de corticose, muito bem apertadinho o ponto, fininho, portanto, uma costura pequenina em que faz aqui o rematezinho do tecido e fica muito bonito. Também é um acabamento muito importante e também que fica excepcional para este tipo de soluções de vestidos mais acetinados. A quarta imagem, aliás, mostra-vos aqui outro tipo de conceito, por exemplo, até podíamos pôr ilhós ao longo da bainha e formar este detalhe com ondas, por exemplo, e por que não? Portanto, podemos jogar com a nossa criatividade, podemos jogar com diferentes efeitos. Claro que não é uma loucura total, como se fosse, por exemplo, para um estilo vanguardista, que é o estilo que depois vamos explorar no próximo webinar. Já agora faço o convite para sábado. Quem se inscreveu, entretanto, para terça, peço desculpa, entretanto, removi o webinar, vamos antecipar um bocadinho, portanto, fica então para sábado. Quem quiser participar pode-se ainda inscrever. Já agora deixo aqui este pequeno convite para vocês. Se quiserem, podem se inscrever então. E vamos falar então sobre o estilo vanguardista, o estilo mais conceptual, o estilo onde podemos ao máximo explorar a nossa criatividade, explorar a forma como podemos usar formas mais descontroladas ou volumes. Como é que isso tudo acontece na moda? Portanto, é isso que vamos falar depois no próximo webinar, então, que vai decorrer no sábado. Bom, continuando então com o estilo pronto a vestir. E vamos falar aqui, então, mais uma vez, dos detalhes. E aqui sim, vamos conseguir ver um bocadinho mais de perto o tal detalhe do ponto pique-pique, até logo aqui nesta segunda imagem, aqui mais uma vez, deste sobretudo, que de certeza que é de vicunha. Portanto, tem sempre esta cor de caramelo muito presente. Por outro lado, vamos também ver aqui o abotoamento trespassado, que estamos aqui a ver até com 2 botões. Portanto, este tipo de abotoamento para os blazers também funciona muito bem. Neste caso, até estamos a ver diferentes soluções de golas. Reparem que podemos ter um blazer sem qualquer tipo de gola e fica muito bonito, fica muito minimalista e fica uma peça também super elegante, que até podemos ter só um top com uma rendinha, por exemplo, por baixo e fica ótimo, ficamos super bem com esse estilo, se assim quisermos. Gola e banda é sempre muito interessante neste tipo de peças. Aqui as carcelas, como vos falei, com botões ou sem botões, portanto aqui o sistema dos botões aqui a combinar com o tecido, portanto a serem forrados, ou então por outro lado a carcela a esconder precisamente os botões, que é logo a terceira imagem que vem. Ora, aqui a quarta é precisamente, mais uma vez, aqui um detalhe de uma peça que até é interessante verificarmos aqui este, este lado mais desconstruído. Portanto, até tem aqui o efeito que muitas das vezes na casa Chanel costumam utilizar, que é este efeito desfiado ao longo aqui do decote e da abertura central. Logo aqui é de facto uma peça muito interessante também de ser trabalhada.
Tivemos soluções de bolsos, é importante também não nos esquecermos deles. Portanto, os bolsos vão-nos dar não só a oportunidade de pormos pequenos objetos, no entanto, não é sempre que recomendável colocarmos, portanto, vamos nos lembrar que é necessário algum aprumo. Portanto, aqui o facto de termos os bolsos, sim, poderemos pôr pequenos objetos, mas de facto termos aqui alguma atenção para não causar aqui demasiado volume na zona das ancas e sobretudo para os homens, então é muito importante. Pronto, no caso das senhoras temos sempre uma mala, mas se quisermos pôr pequenos objetos não há problema desde que tenhamos sempre a preocupação de estarmos realmente de uma forma impecável na nossa indumentária. Por outro lado, vamos aqui ver então os botões que muitas das vezes no cós nem sequer estão visíveis, portanto tem aqui um sistema de fecho metálico que permite facilmente fazer a abertura e o fecho novamente. Aqui também é importante verificarmos novamente as calças a serem vincadas, portanto aqui é um estilo que vai premiar muito as calças clássicas, portanto com a cintura bem colocada precisamente no sítio correto do corpo feminino. Portanto aqui o abotoamento também vai respeitar muito bem o lado feminino. Portanto, vamos aqui perceber que o vestuário antigamente e ainda hoje se preserva muito, especialmente para o estilo do pronto a vestir, preservamos aqui o lado feminino no abotoamento e o lado masculino. Portanto, o lado feminino, como vocês veem, é precisamente aqui o lado, o que vocês estão a ver logo aqui na primeira imagem superior, estas calças azuis claras. Portanto, é aqui de facto que reside a diferença no abotoamento. Portanto, vamos sempre fazer o abotoamento tal e qual como está aqui. Portanto, para o caso dos homens, é um abotoamento espelhado, já funciona completamente ao contrário. Portanto, aqui tem uma história muito longa e de facto aqui que nos faz lembrar a história também da moda, mais uma vez. Isto porque antigamente as senhoras não se vestiam sozinhas, tinham sempre a ajuda de alguém, e se o abotoamento estivesse ao contrário, facilitaria realmente quem as vestisse. Então, o vestuário clássico, mais uma vez, vai transportar aqui todos os conhecimentos da história da moda. É por isso que ainda hoje se usa precisamente este lado oposto, o lado masculino no abotoamento. Portanto, tem a ver com esta facilidade em que antigamente realmente as senhoras tinham sempre uma empregada ou a dama de companhia que as vestia. E por ser então mais fácil para as damas de companhia vestirem a outra pessoa, o facto de ser espelhado era muito importante. Aqui também vemos os bolsos de vivos, neste caso estamos a ver apenas um bolso de vivos, mas também é importante mais uma vez verificarmos aqui o facto das pinças, as pinças que fazem toda a diferença no tipo de vestuário e na forma como o vestuário vai assentar no corpo. Portanto, zonas onde haja mais volume, nomeadamente o peito, ou as nádegas, ou até mesmo na cintura, é importante o designer lembrar-se que tem que incluir as pinças. Ou incluir as pinças naturalmente ou através dos cortes, que também é possível. Ora, agora, falando dos homens, que fomos também aqui ao longo do webinar dando aqui algumas pistas, mas vamos então mais uma vez aqui recordar a importância também das peças masculinas. Mais uma vez, estamos a falar do blazer, estamos a falar das camisas, aquela camisa clássica, com os punhos franceses, que é este punho que vocês veem aqui nesta segunda imagem. Portanto, é este punho que tem, neste caso ele é o dobro da sua altura, que depois dobra e ao dobrar tem os botões de punho, que são os botões especiais para fazer o abotoamento destas peças. São sempre camisas muito formais, as golas também e os punhos devem ser muito bem entretelados, portanto as entretelas que dão aqui esta rigidez à forma destes componentes das peças são muito importantes. Por outro lado, a construção, mais uma vez personalizada, é sempre bem-vinda. Claro, temos aqui uma imagem de uma peça a ser construída num alfaiate, onde até conseguimos ver aqui
os diferentes processos de construção, a entretela, as crinas, o tecido principal e aqui alguns alinhavos que são importantes na construção. As peças de inverno são sempre também muito interessantes. Estamos aqui a falar, mais uma vez, de peças que, no caso dos homens, vão ser sempre escolhidas as lãs, quer seja de inverno ou seja de verão. O que importa aqui é a finura do fio. Se o fio for mais fino, se for um tecido de lã, por exemplo, a lã merino, ou mesmo se for um tecido em que seja realmente, que tenha um toque mais macio e também que seja mais leve, é indicado sobretudo para o inverno e o verão. Mas, no entanto, claro, por ser mais fino, é mais indicado para as estações mais quentes. Mas, no entanto, se por outro lado, se optarmos por um tecido em que seja a presença de fios mais presente, que seja um fio com 120 fios, por exemplo, ou que tenha uma grossura de fio um bocadinho superior, claro que torna-se um isolante térmico superior. Por outro lado, os fatos de homem também podem ser de linho, no entanto, vamos nos lembrar que o linho vai ser de facto a fibra preferida para o mundo casual. Portanto, aqui devemos ter aqui alguma cautela ao usar o linho em ambientes mais formais. No entanto, podemos sempre optar por uma lã fria, que é o tal tecido que vos falei. Portanto, é um tecido que tem um fio muito fininho, que é um fio de lã, mas por ser um fio mais fino, consegue perfeitamente fazer o isolante tanto do calor como da temperatura corporal, fica mais fresco. É uma barreira muito interessante. Portanto, a lã tem aqui propriedades em que permite precisamente fazer uma barreira do calor e por dentro, portanto, tem-se uma sensação muito agradável. Por vezes é difícil acreditarmos nisto, mas do facto de usarmos este tipo de peças, vamos concluir que sim, realmente a lã tem essa propriedade. Portanto, pode estar um dia quente e se usarmos de facto um fato de lã fria, portanto, neste caso é o nome do tecido, é a lã fria, portanto é um tecido 100% lã, mas no entanto por dentro vamos nos sentir mais frescos. Também é importante a escolha do forro. E aqui vos trago esta imagem, por exemplo, não só pela sua visão estética, mas também se for um forro em que nos permite fazer a tal respiração, em vez de se calhar escolhermos um poliéster, escolhermos outras fibras, vamos sentir que sim, o nosso corpo respira e não estamos completamente abafados num dia quente em que realmente apetece tirar o casaco. Okay? Portanto, aqui é também importante não só a escolha estética do forro, mas também escolher a fibra certa. Também é interessante que nos casacos, alguns casacos de inverno, até têm precisamente esta solução interessante do feltro, que acaba por dar aqui uma estrutura à gola, portanto a gola fica com este aspecto formidável quando ela é dobrada e o feltro, por ser macio, precisamente dá-nos aqui esta mabilidade, desculpem, não estou a conseguir dizer a palavra, fica mais maleável a gola e permite-nos precisamente fazer ali precisamente o virado e fica ótimo. Portanto, aqui o feltro funciona também muito bem e também poderia ser com uma cor diferente, que ficaria ótimo também e resultava de uma forma brilhante. Ora, estamos praticamente a acabar. Portanto, temas em que poderíamos, por exemplo, fazer uma coleção de moda aqui para os designers de moda. O que é que nós poderíamos fazer? Ora, vamos nos lembrar então que é importante aqui captar a essência clássica. Também é importante lembrar-nos que, de certa forma, este vestuário, ao ser usado, traz-nos aqui um certo ar um bocadinho mais elitista, com um ar mais refinado e se quiséssemos, por exemplo, fazer uma coleção de pronto a vestir,
Poderia-nos, por exemplo, lembrar da elegância parisiense, por exemplo, onde nos inspirávamos naquela aura romântica de Paris, onde podíamos nos lembrar dos grandes costureiros, por exemplo, ou de um estilo vintage, por exemplo, também poderia ser interessante. Aqui um minimalismo urbano, por exemplo, também poderia ser interessante esse tema, ou um jardim de luxo, onde nos inspirávamos nas flores e podíamos fazer estampas florais de tecidos com diferentes combinações de cores, onde poderíamos explorar o efeito gráfico das flores, onde podíamos ser assim um bocadinho mais elegantes, podíamos usar um bocadinho mais em detalhes românticos e femininos, porque não? Ou então mesmo na modernidade clássica. Por exemplo, também poderia ser um tema onde podíamos ir buscar silhuetas que também poderiam ser do mundo clássico, aquelas típicas silhuetas que estamos muito habituados a ver, os conjuntos, lá está, do blazer e das calças vincadas. Podíamos inovar e de repente pôr portanto, um detalhe completamente diferente e aí faríamos uma coleção excepcional. Portanto, aqui lanço estas propostas de tema, porque não um dia, se quiserem fazer uma coleção, terem então estas inspirações para as vossas coleções. E estamos então praticamente a acabar. Alonguei-me um bocadinho, peço desculpa. E então esta parte em que eu agradeço e pergunto-vos mais uma vez se têm alguma dúvida, se precisam de esclarecer algum tópico ou se quiserem simplesmente contribuir com algum comentário, estejam à vontade. Obrigada, Margarida. Não tenho nenhuma dúvida. Obrigada pelo seu comentário. Obrigada, Celina. Fico feliz. Obrigada. Muito bem. Então agradeço mais uma vez a vossa participação, a vossa ajuda e a vossa presença. Sem ela, de facto, não era possível. Muito obrigada a todos. Desejo-vos então uma boa continuação de dia, tudo a correr bem e também desejo-vos um bom estudo. Obrigada, até à próxima. Muito obrigada.